1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19. Eu vou ler alguns textos aqui no livro de 1 e 2 Reis. Eu vou falar um pouco sobre algumas partes da vida de Eliseu e tentar contextualizar, que é tão difícil com os dias de hoje. Capítulo 19, do verso 19 a 21, diz assim: Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu seguirei. Elias respondeu: Vai e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos, os bois, cozinhou a carne, a deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Segundo o livro de Reis, do capítulo 2, do verso 11 ao 14, diz assim: Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalo de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em 2 partes. Então levantou o manto de Elias, que havia caído, e voltou para a margem do Jordão. E pegou o manto de Elias, que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os 2 lados e Eliseu passou. Segundo Reis, capítulo 6, verso 1 a 7, diz assim: Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: Vamos. Mas um deles disse: Tenha a bondade de ir com estes seus servos. Eliseu disse: Eu irei. E foi com eles. E quando chegaram ao Jordão, cortaram a madeira. Aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou: Ai, meu senhor! O machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? Ele mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou-o na água daquele lugar e fez o ferro flutuar e disse: Pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. E quando o rei de Israel e o pegou, somente até aqui, né? E o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês alguns momentos da vida de Eliseu, que nos ensina profundamente. Eu estava pensando aqui, na Bíblia, geralmente, ela tem alguns personagens que não se fala praticamente nada dele antes da sua vida, no ministério, na sua vida com Deus, na sua caminhada com Deus. Você procura a vida dele, o que aconteceu com ele antes, não tem nada. É assim também até com Jesus. Jesus, se você pegar a história de Jesus, a única coisa que cita antes do ministério dele, com 30 anos, é a presença dele com 12 anos no templo, ensinando. E só, não fala mais nada. Não fala do dia a dia, o que ele estava fazendo, né?
E não é diferente assim com Eliseu. Eliseu, a Bíblia não fala o que ele fazia antes, a não ser, ela fala que ele estava trabalhando com o pai. E aí nós temos que pensar, né, deduzir disso aí. Se ele estava trabalhando com o pai e ele estava arando a terra, alguns escritores falam que ele estava com 12 juntas de boi, mas não, na verdade ele estava na 12ª junta de boi. Arando junto, então tinham mais 13 juntas de bois e ele estava na 12ª. Então ele estava arando junto. Não se fala também se ele tinha irmãos, se os irmãos também estavam arando junto com ele, ou se ele estava arando junto com os empregados. O certo é que ele estava junto com o pai trabalhando. Isso aí nos leva a pensar que ele era alguém submisso ao pai, porque a sua vida estava dedicada ao pai, à família, debaixo da submissão do pai. E aí, irmãos, eu fiquei pensando, por que será que Deus escolheu Eliseu? E aí não tem, assim, eu acredito que se tivesse algum motivo especial, a Bíblia relatava, mas não tem motivo especial nenhum. Deus simplesmente escolheu ele. Porque às vezes nós pensamos que a pessoa, para ser chamado por Deus, escolhido por Deus, ele precisa ter algo especial, ele precisa ser destacado pela sua inteligência, pela sua força física, pela sua coragem, por alguma coisa especial que ele tivesse, alguma habilidade. E eu cheguei à conclusão que Deus não chama as pessoas por causa disso. O próprio povo de Israel, a Bíblia diz que o Senhor, está escrito na Bíblia, falou assim: eu vos escolhi, eu vos chamei para ser meu povo. Por que o que é isso? Não é porque tinha algo especial. Então, o fato de nós sermos chamados para o Senhor é, na verdade, um privilégio, mas não é porque nós temos algo para oferecer para Deus, não. Porque Deus não precisa de nada em nós. Porque Deus pega uma pessoa e, do nada, Ele transforma aquela pessoa a partir do seu chamado. É isso que a gente vê em Eliseu. Ele estava trabalhando normalmente. Eliseu não estava sentado, sem trabalhar, porque algumas pessoas que, quando entendem, ou alguém fala para eles que ele foi chamado para o serviço do Senhor, o serviço do rei, algumas pessoas acham que ele tem que parar de trabalhar, ele tem que se deitar e ficar esperando Deus vir e chamá-lo.
que ele tem que parar com todas as suas atividades, e até existe uma cobrança nesse sentido. Não, você tem que parar com essa vida secular e começar a trabalhar para Deus. Não é assim. A Bíblia mostra que todos que o Senhor chamou, eles estavam trabalhando. Mas eu sou muito ocupado, eu tenho atividades e atividades, pois é esse que o Senhor quer. E muitas vezes, quando uma pessoa para de trabalhar secularmente, que ele fica trabalhando integralmente na obra, muitos se tornam até preguiçosos. Ele, depois que ele tenha, ele trabalha integralmente na obra de Deus, ele trabalha muito menos do que quando ele trabalhava secularmente. Conheço casos de pessoas que, quando ele trabalhava secularmente e trabalhava na obra, ele era muito mais produtivo do que depois que ele deixou a vida secular para se dedicar totalmente à obra de Deus. Então, o chamado de Deus independe de que você esteja ocupado ou não, mas principalmente aqueles que estão ocupados é que Deus separa. Não tem como nós sabermos se Eliseu ele aspirava ao ministério, se ele tinha vontade de ser um profeta. Pelo visto, não. Provavelmente, ele poderia pensar que ele seria o sucessor do pai dele. Aquela terra que ele estava trabalhando ali, ele estava investindo no futuro dele ali, na terra. Que o futuro dele seria ser um fazendeiro, alguém que cultivasse a terra. É o mais lógico. E assim é a nossa vida. Às vezes nós fazemos projetos e achamos que a nossa vida vai ser dessa forma que nós projetamos e nós almejamos e nós nos acomodamos nela de certa forma. Porque quando a gente está confortável, nós nos acomodamos. E Eliseu, de certa forma, ele estava confortável dentro do contexto dele. Ele tinha segurança da terra, tinha segurança da casa do pai dele. Ele poderia muito bem ficar acomodado ali e pronto. Deus não ia cobrar dele, nem puni-lo, por ele ser um fazendeiro e trabalhar na terra do pai e ter aquilo ali. Como realização pessoal, a sua vida comum. Mas os textos aqui nos mostram que a vida de Eliseu, ela teve algumas mudanças. Ela teve alguns progressos, onde ele deixou em segundo plano, ou no caso aqui, totalmente a vida material e dedicou toda a sua vida a partir dali para o serviço do rei. Eu acho interessante isso porque quando Elias chega para Eliseu e joga a capa sobre ele, Elias, não foi Elias que escolheu Eliseu. Quando Elias estava lá recluso, o Senhor falou assim, olha, vai lá, né? Isso é para Eliseu, vai lá, unge Azael e unge Jeú.
Quer dizer, quando o Senhor separa alguém, e isso é de forma individual e específica, mas pode ser também de forma coletiva, porque a igreja, irmãos, a igreja toda é separada para o serviço do Senhor. Não é só as pessoas que trabalham de tempo integral na obra que são chamados, não. Todos nós somos chamados para o Senhor. Igreja, a própria palavra, ela denota isso, é eclesia, separado, um povo que é escolhido. Então, a capa, na verdade, ela não era de Elias, a capa era de Deus. E essa capa de Deus, ela foi lançada sobre o ombro de cada um de nós. E nós temos essa consciência, irmãos. Todos nós temos essa consciência de que o Senhor nos quer na obra dele. Nem sempre de tempo integral, mas o que o Deus quer é a disposição de coração. Porque no momento em que Elias jogou a capa sobre Eliseu, Elias, ele não foi argumentar com Eliseu. Elias não chamou ele no gabinete pastoral. Elias não foi na casa para ter um papo com Eliseu. Dizia, olha, Eliseu, o negócio é o seguinte, a obra de Deus, ela precisa de homem. Deus está precisando de pessoas para trabalhar na sua obra. Não, Elias, espera aí. Eu estou na obra, meu pai está velho, eu tenho que ajudar meu pai aqui. Eu estou impedido, eu não tenho tempo para esse negócio de obra de Deus. Irmãos, isso é totalmente contra a cultura dos tempos atuais. Hoje o mundo tem caminhado para um individualismo pregado, ensinado, um negócio que é chamado de privacidade. Você não pode invadir a privacidade. É tanto que há casos de família que um não entra no quarto do outro por causa da privacidade. E tem certos assuntos que você não pode falar porque você está invadindo a privacidade da pessoa. Não, olha, filho fala para o pai, olha, para aí porque eu não... O senhor tem que respeitar a minha privacidade. Então, existem famílias hoje no mundo em que o pai, ele é um estranho para o filho, ele tem um ser que mora dentro da casa dele, que tem um quarto, que tem os sons, que tem as paredes todas coloridas, decoradas, segundo o que ele quer, o que ele entende, e ele pode botar até o retrato de Satanás ali, porque é a privacidade dele, dentro da sua casa. Então, o mundo hoje, com esse negócio da privacidade,
Isso, de certa forma, irmãos, não tem como a igreja está no mundo, isso entra também na igreja. Tem irmãos que ele tem a sua privacidade, que outro irmão não pode nem sentar perto dele. Se ele senta perto, ele sai um banco, para ter pelo menos um banco de separação, para o outro não invadir a privacidade dele. Então, isso é a cultura que está sendo, que já está estabelecida no mundo. E você pode ser até processado por isso. Pode ser, os advogados aí, por causa disso, né? Pode ser até processado. Existe uma força de lei que impõe isso nas pessoas. Irmãos, e até você não acaba convivendo em uma casa onde a adoração a demônios por causa dessa privacidade, porque você não pode impor. Eu me lembrei de um fato aqui quando eu era criança e nós estávamos com uns amigos, e tudo da igreja, os meninos da igreja, tudo é santo. E nós apagamos a luz lá e nós fizemos um cigarro só de papel, sabe? Menino de 7, 8 anos. E a gente estava tentando fumar aquele cigarro de papel, mas é um trem ruim demais, que cigarro de papel ele dá uma tosse medonha. Só papel, não tinha fumo, não tinha nada, era só treinando para servir o capeta. Mas o papai, muito esperto, viu que negócio é esse que... Aí a gente acendia o cigarro, apagava a lamparina e depois acendia a lamparina com o cigarro que ele pegava fogo, sabe? O papai ficou olhando aquilo, que negócio é esse de a luz apagar e acender e tudo de novo? E o papai foi lá e descobriu, e isso me rendeu umas boas lambadas de cinto. Porque não tinha esse negócio de privacidade. Então eu fico pensando, como é que Elias foi lá, destruiu toda a privacidade de Eliseu, não perguntou para Eliseu: olha, Eliseu, você tem um tempo aí na tua agenda, na segunda-feira, para a gente, né, desenvolver um discipulado, né, para a gente, né? E Eliseu: olha, não dá, rapaz, segunda-feira é o dia que eu mais puxo aqui, os boi, eu estou estourado, não tem força para isso, não. Elias procura outro. Elias não conversou, irmãos. Elias separou ele, jogou e o que me impressiona, irmãos, é que Elias não falou, não argumentou com ele. Elias falou assim: você já sabe o que eu fiz com você, não sabe? Você já sabe o que eu fiz com você. E Eliseu pegou e falou assim: olha, deixa eu ir ali beijar meu pai e a minha mãe e eu vou te seguir. Há um momento na vida da gente, irmãos, que a gente precisa fazer isso. Esse beijar a mãe e o pai não quer dizer que ele estava rompendo com eles. Não é romper com a família. Mas estava dizendo que ele estava agora tendo uma outra prioridade na vida dele, que não era o secularismo.
Ele agora estava decidindo colocar o coração dele à disposição do serviço do Senhor. E ele, a palavra que eu acho interessante aqui, diz que, a partir dali, ele se levantou, seguiu a Elias e o servia. Ele, no momento, ele teve o entendimento de servo. A igreja, irmãos, a igreja foi chamada. Nós temos um privilégio muito grande, porque nós recebemos a salvação de graça. Mas isso pesa em nós, essa responsabilidade que nós temos de servir. Ah, mas eu não vou servir o pastor, não vou servir a igreja. Nós não vamos servir a igreja, irmãos. Nós vamos servir ao Senhor. Eliseu, quando ele servia Elias, ele estava servindo ao Senhor. Então nós não temos essa consciência de servir ao Senhor. A cultura, hoje o mundo, ele além da privacidade, as pessoas são criadas, ensinadas, instruídas a serem servidos. Os pais são escravos dos filhos. Inverteu. O rabo agora é que balança o cachorro. Então os pais, com as suas atitudes, eles ensinam, colocam essa cabeça que os filhos são. Até o modo de tratar, a gente chama os meninos, as menininhas de princesa e os meninos de príncipe. No meu tempo, a gente era chamado de moleque. Né? E aí as pessoas, eles são criados como... E tem isso naturalmente, como se os pais fossem escravos. Chega, eles gastam as coisas dos pais, eles... Tem caso de rapaz de 40 anos que não se casam, ficam na casa dos pais, comendo às custas dos pais, usando a internet do pai, usando tudo na casa. E ele é o dono, ele é que tem o direito de assistir o que ele quer, de fazer o que ele quer, de comer o que ele quer. A mãe pergunta: meu filho, o que você quer comer hoje, meu príncipe? E como é que um príncipe desse vem para a igreja, aí ele chega na igreja, ele é ensinado que ele é filho do rei, e ele fala: mas eu estou no lugar certo? Eu sou filho do rei, eu sou príncipe mesmo. Como é que vai quebrar na cabeça de uma criatura dessa, de que ele não é príncipe coisa nenhuma, de que ele é um miserável pecador, e que ele carece da misericórdia de Deus, e que se ele servir bem ao Senhor, que ele não serve, ele ainda vai ser chamado de servo inútil. Irmãos, nós temos que sair daqui pensando nisso. E enquanto você serve, você aprende. E você só aprende
Se você caminhar junto, eu caminhei junto com vocês. Eu aprendo com os probatorianos. Eu aprendo com as crianças. Procuro aprender, mas eu não tinha essa mentalidade, não. Eu tinha mentalidade só de ensinar. Eu achava que eu sabia tudo e eu tinha que ensinar tudo para todo mundo. Eu tinha a última palavra, porque eu entendia de tudo. Depois, graças a Deus, eu descobri que eu não entendo nada, eu não sei nada. Eu preciso aprender. Ah, mas você é pastor. Irmão, isso não faz diferença nenhuma, não. Nós somos todos servos e precisamos aprender um com o outro, mas para isso nós temos que andar juntos. Caminhar juntos. Com o pastor Jesus, eu ando junto, nós andamos de moto junto, mas a gente senta. Pastor Éder, ontem, pastor Éder lá de Goiânia, é o presidente da convenção do estado de Goiás, atualmente, e eu fiquei assim, sabe, encantado com o momento lá, porque só tinha eu de pastor. Não, tinha o Paulo Afonso também de pastor. E os outros não eram pastor. Aí, de repente, ele ficou assim, ele falou assim, eu quero consultar a sapiência de vocês para me resolver um caso de uma igreja numa determinada cidade aí. Eu fiquei pensando, mas será possível que ele vai abrir aqui esse negócio? Irmãos, eu fiquei encantado porque isso é a filosofia do reino, não tem nenhum mais santo mais importante do que o outro, não. Nós precisamos andar juntos para aprender juntos. Pessoas têm dificuldade de ir para o PG porque ele vai na casa do outro. Porque na cultura atual da nossa privacidade, é incômodo para mim ir na casa de alguém. Eu me sinto deslocado, não me sinto bem. E aí ele ouviu aqueles irmãos e falou assim, eu sei o que eu vou fazer agora. Olha só. Nós precisamos andar juntos. Eu pergunto, quem é seu... Com quem que você anda? Ou você tem uma carreira solo, você é melhor do que todo mundo, você é mais inteligente, é o mais forte, é o mais importante, você consegue andar sozinho, você... Sabe o que é? Eu tenho uma dificuldade com esse negócio de amizade. As amizades que eu fiz até hoje só me passaram para trás, só me enrolaram, só me prejudicaram. Então eu prefiro andar só. Nós precisamos, irmãos, como igreja, andar com alguém. Não só para ensinar, mas para aprender também. E Eliseu, andando com Elias, é que ele aprendeu. Ele aprendeu porque ele via Deus agindo na vida de Elias, através de Elias. Tanto é que ele entrou para outro estágio, onde ele tinha que assumir aquele ministério. E isso é comum na vida já de um ministerial assim mais, como diz, mais pastoral, mais específica, que às vezes você não se sente capaz. É comum falar isso. Eu não sou capaz. Mas não é mesmo, irmão. Eu não sou capaz. Não, eu não tenho essa capacidade. Se te oferecerem qualquer coisa para fazer no reino, não, eu não tenho preparação.
E hoje em dia é muito comum essa expressão: eu não tenho a formação. Eu não tenho a formação para isso. Outra coisa, eu não tenho o perfil para isso. Irmãos, naquele momento que a capa de Elias foi colocada em cima de Eliseu, a formação chegou, o perfil, a coragem, a capacidade, veio tudo junto. Ele já saiu dali pronto. Só não começou a exercer o ministério que foi no futuro, mas ele já estava, por causa da disposição, porque a obra é de Deus, é Deus quem realiza. O que o Senhor quer é disposição no coração, irmão. É como Isaías que entrou no templo, o Senhor, quem irá por mim? Ele dizia, eis-me aqui, Senhor. Depois ele viu que o coração dele estava impuro. Mas, como diz, quanto pior o vaso, quanto pior o elemento, maior é a glória, porque demonstra que é Deus, na incapacidade do ser humano, que está realizando. O Senhor quer corações dispostos. Eu vou. Você sabe? Não. Você tem coragem? Também não. Você tem capacidade? Não. Mas eu vou. Porque eu sei que é o Senhor quem vai fazer. Eu quero ser um instrumento, é isso. Eliseu saiu com esse pensamento. Isso demonstra que Eliseu se considerava incapaz, porque quando Eliseu deixou, que ele ficou sozinho, que ele chega diante do rio Jordão, o que é que ele faz? Ele pega a capa que Elias tinha deixado, ele fere as águas, e o que é que ele diz? Ele diz, onde está o Senhor, o Deus de Eliseu? Foi isso? Ele falou o Deus de quem? De Elias. Olha só, ele ainda não se sentia com a intimidade de ter o Deus de Elias realizando através dele aquilo que ele precisava realizar. Então ele começou a invocar o Deus de Elias. Então, irmão, nós não podemos ficar sentados o tempo todo. Nós precisamos ser integrados na obra, responder ao chamado. Está certo que em determinados momentos você vai invocar o Deus de Elias, mas vai chegar um momento também em que você vai assumir essa responsabilidade. Você vai ver que o Deus de Elias é o seu Deus também. Eu tenho um irmão de igreja, não dessa igreja aqui, de outra igreja, e que até hoje, quando vai orar, ele não ora assim, Senhor meu Deus e meu Pai. Não, ele ora assim, Deus de Abraão. Quer dizer, um Deus transcendente, um Deus que está longe, um Deus que não faz parte da intimidade dele. Nós não podemos ficar nessa distância, porque a nossa vida precisa crescer. A intimidade com Deus precisa crescer. E eu tenho que chegar a esse estágio de dizer, Senhor, meu Deus. Porque o Deus não sou eu. Muita gente não chama de Senhor, meu Deus, porque Ele próprio é o Deus dele. Algum bem dele é que é o Deus dele. Ele chama
e invoca o Deus de Elias. Mas há momentos, irmãos, que nós precisamos crescer e falar: meu Deus, meu Senhor. E essa intimidade, ela vem com a experiência de vida. A experiência que você conviveu e viu Deus realizar. Nós precisamos ver Deus realizar um milagre. Ontem eu estava numa reunião de oração aí, que sempre me convidaram, e ontem eu fui lá. Aí eles leram lá o texto lá de Atos, quando Pedro foi, o anjo veio e libertou ali Pedro da prisão. A pessoa falou assim: está aí um fato que não se vê hoje em dia. Anjo. Você não vê um anjo realizando nada. Me responde você, por quê? Eu digo: olha, no meu pouco entendimento, naquele tempo a igreja era bem restrita, bem pequenininha, e tudo que os anjos faziam, todo mundo ficava sabendo, todo mundo via. Né? Hoje a igreja está no mundo todo. Então, quem sabe, hoje, agora mesmo tem um anjo lá na China. Como é o nome? Afeganistão? Afeganistão, né? Lá no Timor-Leste. Num lugar onde a igreja não foi, não pode ir, e está um anjo lá, realizando alguma coisa, socorrendo alguém, e a gente aqui não fica nem sabendo. Então, os anjos deixaram de aparecer, não só que a gente não fica sabendo. E também a gente não tem interesse, irmão. A gente não tem interesse. Por muita coisa que acontece no reino de Deus, nós não temos interesse. Nós temos interesse naquilo que vai nos dar algum lucro, numa oportunidade comercial, num negócio. Aí não, o olho cresce na hora. Você vê um negócio assim, olha, aplica aí 50 que você vai ganhar 500. Opa, na hora até eu quero. Mas para o reino de Deus, não, esse negócio de reino de Deus fica para outra hora. Eu falei também, a igreja, às vezes, ela faz o papel de anjo. Quando um irmão vai lá e socorre outro, ele está sendo um anjo na vida dele, porque a palavra anjo é isso, é alguém, é um mensageiro de Deus. Então, muitas vezes, nós somos anjos na vida de alguém. Então, irmãos, é na vivência. Há pessoas na igreja que nunca nem choraram orando. Nunca chorou. Ele nunca sentiu uma presença de Deus ao ponto dele não conseguir falar, ao ponto dele não conseguir se levantar, dele cair de tanto poder de Deus e não conseguir se levantar. Muita gente nunca experimentou isso, nunca viu. Como é que ele vai chegar e dizer que o Deus é dele, se esse Deus nunca se manifestou de forma poderosa na sua vida, porque ele não dá lugar a esse Deus. Não dá. Muita gente sai da igreja aqui e esqueceu Deus. Chega na hora do almoço, ele não lembra de Deus, o resto da tarde não lembra de Deus, e de noite, às vezes, ele não dá também, lembra de Deus, porque nem vem no culto à noite, só vem de manhã e ele já pagou o tempo dele para Deus e pronto, acabou. Nem vem de noite, outros vêm uma vez por mês. No mundo está assim. Esse dia eu estava vendo um filme, e no filme estava lá a família falando assim: não, vocês não sabem que hoje é o dia, nosso dia no mês de visitar a igreja. E eles eram crentes. Uma vez no mês era o dia deles visitar a igreja. E nós não devemos estranhar, porque se está se alastrando no mundo todo, inclusive conosco. Se a gente fizer um esforço, não vem na igreja. Mas não precisa ir na igreja, irmão, precisa. Aqui é o lugar da comunhão dos santos.
Efésios fala que Deus está em nós, sobre nós e entre nós. É no plural. Deus age de maneira individual e de maneira coletiva. Nós precisamos, sim, de andar juntos e ver Deus agir na vida da pessoa. É isso que vai criar intimidade com Deus, ao ponto de você chegar e dizer, meu Deus, mas você nunca viu um milagre, você nunca buscou isso, porque não é importante para mim isso. Uma vez aqui me fez lembrar que esse camarada até morreu, ele era terrivelmente, um traficante terrivelmente mau aqui. E, para vocês terem uma ideia, ele assaltava a Boca de Fumo. Ele era um cara grandão, assim. Para vocês terem uma ideia. E sozinho, ele entrava na Boca de Fumo sozinho, com 38, e assaltava. E Deus me colocou no caminho dele, eu coloquei ele no meu caminho, e ele gostou demais de mim, e a gente se dava bem demais. Só não assaltei com ele, mas eu ia levar ele para a igreja. Chamava Cássio. Ele brigava com a polícia, ele não tinha um baço, porque tinha levado um tiro no baço. Gente boa ele. Irmãos, ia andando comigo, eu levei ele, comecei a orar com ele lá naquela igreja Beira Rio, que hoje tem da Assembleia de Deus. Quando estava começando ali, eu dirigia aquela igreja lá por um tempo, levava ele para lá, e ali eu ajoelhava e orava no sábado. Um dia, irmão, o fogo de Deus caiu na vida daquele homem. O Espírito de Deus queimou aquele homem. Tem até a irmã Vilma aqui, ó, que faz parte desse tempo, né? Faz parte desse tempo, dessa igreja lá. Ela não me deixa mentir sozinho. É? Como? Primeiro dia que chegou, ele sentou lá atrás, né? Pois é, esse Acácio, o fogo de Deus queimou esse homem, irmão. Que ele caiu no chão, ele não dava conta de ele ficar em pé. Babou o chão todo. E ele não tinha experiência com Deus, ele tinha experiência com droga, com maconha, com essas coisas. Mas o fogo de Deus caiu sobre ele. Eu me lembro dessa expressão, nunca esqueci. Ele virou para mim assim, falou assim, eu estou com a cabeça feita. Ele tinha experimentado droga, ele ficava assim, zonzo, né? E ele ficou cheio do Espírito de Deus. Estava falando que ele achou que estava drogado. Cheio de Deus. Então tem gente na igreja que nunca experimentou. Irmão, não existe coisa melhor do que você chegar num estágio desse, que onde você fica pleno de Deus, você não dá conta de levantar, não dá conta de falar. É muito bom. Mas a igreja se desinteressou por isso. E foi assim que Eliseu cresceu, vendo Elias, vendo o poder de Deus na vida de Elias. Nós precisamos ver isso. E eu preciso de crescer isso para mostrar aos outros de que Deus age até hoje, irmãos. Deus cura. Deus liberta. Deus perdoa o mais vil pecador. Deus transforma vidas. Deus livra das drogas. O Senhor está vivo, o Senhor age hoje ainda. Eu preciso ter uma experiência com Deus, ter uma intimidade com Deus, para que eu seja instrumento de Deus nas vidas. Eu preciso disso, irmão. Porque foi para isso que eu fui chamado como Eliseu, para que Deus agisse na minha vida. Eu fosse cheio de Deus, pleno de Deus. E Eliseu conseguiu chegar nesse estágio. Ele foi lá com os profetas, da casa de profetas, cortar umas madeiras para aumentar, fazer uma reforma lá.
E o machado naquela época não era como agora, que a gente vai ali na ferragista e compra. Não tinha. Quem tinha um machado era rico. E eles pediram o machado emprestado e o machado caiu na água. E agora? Como é que eles iam chegar à vergonha? E como é que eles iam pagar esse machado que eles não iam ter condições de pagar? Aí Eliseu não chamou o Deus de Elias, não. Era o Deus de Eliseu. Onde foi que o machado afundou? Aqui? Dá um pedaço de pau aqui, colocou. O machado flutuou. Contrariando a lei da física. Irmãos, Deus pode fazer isso hoje. Deus não faz para exibir, mas na necessidade o Senhor faz isso. As igrejas precisam buscar essa intimidade com Deus para que o mundo veja que Deus está em nós. Chamar essa responsabilidade para si. Ir para a oração de madrugada, clamar a Deus, Senhor, tem misericórdia. Esse dia eu estava de madrugada lendo, tinha perdido o sono, e comecei a ler sobre a vida de um missionário, e eu falei, Senhor, eu queria ser igual a esse homem. E aí Deus falou para mim, me dá teu coração. Eu falei, misericórdia, mas meu coração já dei para o Senhor há muito tempo. Ele falou, não deu não. Em que tu mais pensa? Eu penso na minha família, penso nisso, naquilo. Pois é. Dar o coração é você ter a prioridade de pensar primeiro no Senhor, na obra de Deus, em servir a Deus. Muitas vezes nós estamos aqui, mas o nosso coração não está aqui. Muitas vezes eu falo que sou servo de Deus, mas o coração não está com Deus. Porque o que eu mais penso, eu não vou nem relatar o que nós mais pensamos, mas nós pensamos em outras coisas tão fúteis, irmãos, tão sem valor. E não pensamos no Senhor. Compute, começa a escrever aí. Quanto tempo por dia você fica pensando no Senhor? Escreve aí. E no fim do dia, faz a somatória para ver quanto tempo você fica buscando o Senhor. Quanto tempo você fica orando? Quanto tempo você fica lendo a Bíblia? Quanto tempo da nossa vida é empregado, é investido em buscar a Deus? Quanto tempo? Nós vamos nos decepcionar, irmão, porque tem um dia que a gente nem lembra de Deus. Quando Naamã veio em Israel, leproso, entregou a carta para o rei rasgou as suas vestes, falou assim, camarada está querendo intriga comigo, eles querem me matar. Por acaso eu sou Deus para dar vida, para curar? Esse Eliseu, que tinha visto os milagres, falou assim, manda ele vir aqui. Manda ele para cá. Chamou a responsabilidade para si. Nós precisamos chamar essa responsabilidade para nós. Hoje, nós gostamos muito de terceirizar as coisas. E às vezes a gente terceiriza até a oração. Você tem um irmão lá que você pede só para ele orar. Não, eu tenho um irmão que ora por mim. Você está terceirizando. Eliseu não chamou a responsabilidade, e esse irmão não quer dizer que você não pode pedir oração, não. Você pode, porque nós estamos juntos, caminhamos juntos. Entendeu? Mas eu também tenho que ir. Eu tenho que pedir oração, mas eu também tenho que orar juntos. Traz esse homem aqui. Traz esse homem. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas, em sinal de medo, ele ficou apavorado e disse, por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, olha as reações diferentes,
ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: porque o Senhor rasgou as suas vestes, suas roupas, deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Aleluia. 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 Fomos separados, sendo discípulos, precisamos ser servos, para caminharmos juntos, crescermos, aprendermos, compartilharmos nosso crescimento aos outros. Em que estágio nós estamos? Ainda estamos lá, só arando a terra, só trabalhando no seu escritório, na sua firma? Ou você está aprendendo, está crescendo, para chegar a esse estágio de Eliseu e dizer: tem um profeta aqui. Porque todos nós somos profetas. Curva a sua cabeça. O Senhor nosso Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória. Deus Santo, sim, meu Pai. Fala aos corações nessa manhã, liberta. Desperta, meu Pai, esse povo. Desperta o teu povo, Pai. Que nós possamos erguer os nossos olhos para cima e ver que a redenção está próxima. Deus, aquece essa manhã os corações. Nós possamos sair desse patamar material, de miséria, de luta, de sofrimento, e caminhar com o Senhor no outro patamar de vitória espiritual, de graça. Deus, visita o teu povo, visita a tua igreja, que haja movendo o Senhor nas vidas, que os corações sejam convertidos a Ti, Pai, que os corações estejam dispostos a se render ao Senhor, a fazer a vontade do Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. E amém, que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém e amém. Está terminado em nome de Jesus.